Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje o nosso vídeo vai ser uma filosofia, vamos dizer assim. Vamos conversar um pouquinho sobre como seria o mundo sem as rações. Mas antes da gente começar, faz assim, ó. Se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito. Deixa seu like para me ajudar. E ativa todas as notificações para não perder nada do que a gente está postando aqui, tá? Bom, então, pessoal, hoje a nossa conversa vai ser sobre o que seria o mundo, né, se não existissem as rações comerciais para cães e gatos. Será que vocês acham, né? O que a gente poderia imaginar de como seria o mundo se não houvessem as rações? Vamos fazer um pouquinho esse exercício mental, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu estou propondo isso para vocês? Porque eu vejo muita gente, profissionais, pessoas relacionadas ao mundo pet e até tutores, leigos, imputando uma série de problemas de saúde aos pets devido ao uso das rações, tá? Então, até coisas que a gente não tem nenhum tipo de comprovação. E aí, diante, né, dessa avalanche de informações equivocadas e especulativas, então assim, o que muitas vezes essas pessoas levam, né, a gente a pensar? Então, se as rações são tão problemáticas, são tão ruins, causam tantos problemas aos pets, como seria o mundo se não houvessem as rações? Se acontecesse alguma coisa, todas as empresas de ração do mundo fechassem, não existissem mais. Como seria o mundo? Vamos fazer um pouquinho esse exercício mental. Vocês acham que o mundo seria melhor para os nossos pets se não existissem as rações? Vocês acham que todos os pets do mundo se beneficiariam com a ausência das rações? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que os tutores do mundo inteiro, tá, teriam condição, seja ela financeira, seja em relação a tempo, a disponibilidade, de preparar os alimentos da forma correta para os seus pets? Vocês acham isso? Bom, eu acho que esse é o primeiro grande ponto, né? A gente tem que lembrar que muitas pessoas usam ração por uma questão de tempo, né? De não ter disponibilidade. Às vezes a pessoa não tem tempo nem de cozinhar para ela própria, para a família, quanto mais fazer a comida do pet, tá? E aí, o que aconteceria numa situação dessa? O que acontecia antes? Os animais vão ser alimentados com restos de comida. Não vai ser uma alimentação adequada para as necessidades deles, vai ser simplesmente o resto de comida que tá ali sobrando do prato das pessoas. Vocês concordam comigo que isso aconteceria? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês acham, a gente não pode ignorar, né, que tem muita gente no mundo que passa fome, né, ou que vive ali numa situação de insegurança alimentar. E obviamente que isso afeta os pets, né, os cães, os gatos, os animais que estão em contato com essas pessoas. E eu vejo muitas vezes essas pessoas fazendo um esforço sobre-humano para conseguir comprar uma ração para alimentar os seus pets, ainda que seja a mais barata, né, que a pessoa consiga comprar, mas num esforço, mais uma vez, de não ter que dar resto de comida para o pet. Então faz esse esforço, tira um dinheiro que, né, às vezes tira da boca para dar para o pet. Então, o que seria dessas pessoas se não houvesse ração, né? Mais uma vez, esses pets iriam receber restos de comida. Um outro ponto, gente, um terceiro ponto, então, que a gente não pode ignorar, em relação à disponibilidade de alimentos. Vocês concordam comigo que todos os alimentos que a gente usa para fazer alimentação natural, seja cozida ou crua, eles são alimentos que são vendidos para alimentação do ser humano? A gente vai no açougue, a gente vai no supermercado, a gente vai no hortifruti e compra as coisas. Então, são
ainda que você use pé de frango, pescoço de frango, dorso, mas são alimentos que podem ser utilizados pelos seres humanos. E se vocês assistem TV, a gente está vendo aí lugares que as pessoas estão brigando por ossos para ter alguma coisa para cozinhar para a própria família. Então não tem como a gente negar que esses alimentos eles competem diretamente com a alimentação humana, tá? E aí vocês imaginam o custo que acrescentaria, que subiria no mundo se a gente não tivesse ração. Por quê? A gente teria milhões e milhões de cães e gatos. Só aqui no Brasil a gente tem mais cães do que crianças em casa, tá? A gente tem aí por perto de 100 milhões, eu não tenho o número exato, mas a gente tem quase 100 milhões de cães e gatos só aqui no Brasil. Seriam 100 milhões de bocas só no Brasil comendo alimentos humanos, que são destinados para o uso humano. A gente sabe que hoje o mundo já não está sendo capaz de produzir alimento para todos os habitantes, para todos os 6 bilhões de humanos que existem no mundo. Vocês imaginam se a esses 6 bilhões de bocas a gente somasse mais alguns bilhões de bocas de cães e gatos? Lembrando que cães e gatos, por serem carnívoros, né, precisam de mais, com conteúdo maior de carne. As carnes são os alimentos que têm a menor sustentabilidade, que têm a maior pegada ecológica, antiecológica, né, no globo. É muito mais difícil a gente produzir proteína de origem animal do que do que vegetais, por exemplo, né? Então, olha só o quanto que a gente aumentaria, né, o impacto por ter mais bocas comendo alimentação. Isso iria causar maior escassez de ingredientes, tá? Para nós humanos. Isso elevaria custo de tudo que a gente come, entendeu? E o que isso significa na prática? Que a gente ia ter mais gente passando fome por não conseguir comprar, porque tudo ia custar mais caro. A troco do quê? Da gente alimentar cães e gatos com alimentos de uso humano. Parece racional para vocês uma coisa dessa? Parece justo, né? A gente condenar mais pessoas a passarem fome por um capricho, muitas vezes, né? Que é dar ração para os cães e gatos. Então, é um outro ponto. Em relação a um quarto ponto, que é em relação à sustentabilidade, gente. Sustentabilidade. Como eu acabei de falar para vocês, as proteínas de origem animal, elas são os ingredientes, os alimentos menos sustentáveis que existem para serem produzidos, né? A pegada de carbono, o impacto, a poluição, tudo que eles agridem o meio ambiente é dos ingredientes, dos alimentos menos sustentáveis que existem. E como a gente está falando de carnívoros, né, cães e gatos, eles têm uma demanda alta de proteína na dieta deles. E aí, produzir esse tipo de alimento tem uma pegada antissustentável muito grande. Quando a gente fala em ração, muita gente condena as rações porque nas rações se usam as farinhas de origem animal, farinha de vísceras, farinha de carne e ossos, tá? Como se isso fosse um lixo que fizesse muito mal aos pets e que fosse totalmente antinutricional, ou que isso, atribuindo, né, muitas vezes isso às doenças que a gente encontra nos pets. Gente, a gente precisa lembrar que essas farinhas de origem animal, elas nada mais são do que os resíduos. Então, tudo que sobra na hora que você tira as carnes de corte que vão ser usadas, vão ser vendidas no açougue. Então, você vai lá, limpa a carcaça bovina, tira todos os cortes que têm algum valor econômico. E aí vai sobrar os ossos, aquelas aparas de carne que estão ali incrustadas nos ossos, algumas partes que não tem valor econômico, tá? Mas não pode incluir, apesar de um monte de gente ficar cornetando, não pode ter chifre, não pode ter casco, não pode ter pelo, não pode ter sangue, a menos que seja uma farinha de sangue, tá? Não pode ter conteúdo intestinal. Então existem regras
para serem seguidas. Não é sair colocando, se for farinha de vísceras de aves, eu posso ter cabeça, eu posso ter pescoço, eu posso ter pé, mas não pode ter pena, a menos que seja uma farinha de penas. Não pode também ter conteúdo intestinal. Então não é bico, não pode ter. Então assim, existem regras. E aí, gente, no final das contas, esses resíduos, eles são colocados num digestor, como se fosse uma grande panela de pressão. Aquilo é cozido, tá? Moído e vira farinha. Então, o que tem naquela farinha, gente? Não tem nada do que você não daria a hora que você compra uma carcaça ou um animal inteiro e dá pro teu animal. Entendeu? Vai ter ali as vísceras que tem pouco valor econômico, tá? Então, o que tem valor econômico num frango? O peito, a coxa, a sobrecoxa, mas a moela, o coração, o fígado, mas os outros órgãos, o pulmão, os rins, a carcaça, o dorso do frango. Então aquilo tudo acaba virando farinha. Então não é que a farinha é o resto, tá? Acaba sendo um resíduo do consumo humano, um resíduo assim, uma parte não valorizada, mas ela tem altíssimo valor nutricional. Tanto é que existem vários estudos mostrando que as farinhas de vísceras, elas têm um valor nutricional super positivo. Tem uma composição de aminoácidos, de proteína, que tem um valor econômico muito bom e tem digestibilidade, palatabilidade. Ou seja, a gente não tá dando lixo para os nossos animais. A gente tá aproveitando um resíduo, né, um subproduto que não seria usado para alimentação humana, que seria descartado no meio ambiente, contaminaria o meio ambiente, e a gente está usando isso para alimentar os carnívoros que têm uma pegada anti-ecológica muito grande. E eu não estou trazendo nenhum tipo de doença para eles por fazer isso, tá? Existem empresas que trabalham, que são especializadas na produção desse tipo de farinha de vísceras e farinha de carne e ossos, inclusive produzindo farinhas com valor agregado extremamente alto, tá? Por serem super selecionadas, deles cuidarem que a matéria-prima, que aquele resíduo não fique, por exemplo, a temperatura ambiente, para que não haja o processo de putrefação, que seja refrigerado, que seja processado o mais rapidamente possível. Então tem todo um cuidado sobre isso, que quando as pessoas falam mal da ração, elas simplesmente não falam, elas só falam da parte negativa, tá? E isso vira ração, virando ração, evita que o cachorro e o gato competam com a tua carne, com a carne que você está comprando no açougue para você, para sua família, para as outras pessoas. Então a gente precisa parar, gente, de ser tão ignorante em relação a isso e entender que usar a alimentação natural, seja cozida ou crua, ela pode ser, gente, uma opção, ok, se você tem essa condição, se você tem tempo, se você tem dinheiro, tem disponibilidade e quer oferecer isso para o teu animal, vai atrás do nutrólogo, faz da forma certa, ok, é um direito seu, tá? Mas não, o que eu condeno, gente, e o que eu queria transmitir para vocês a gente não pode achar que o mundo sem ração seria melhor, que os animais, se não houvesse ração, todos eles comeriam uma dieta super saudável, bem feita, e que todos seriam saudáveis, porque não é verdade. A maioria dos animais hoje, tendo a ração, já come restos de comida. Vocês imaginam se não houvessem as rações, né? Então, vamos parar de ser ignorante e vamos pensar que existem pessoas que estão passando fome, que existem animais que estão passando fome e que a ração ainda é a melhor opção para eles, tá? E para os mesmos animais que têm tutores que têm condição, muitas vezes a ração é a única opção, porque a pessoa trabalha, porque ela não tem tempo, e existem rações de ótima qualidade no mercado. Então, eu queria que a gente abrisse um pouco esse pensamento. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa que eu não falei, que a gente poderia pensar, né, para colocar aqui, deixem aqui nos comentários. E a mensagem final é essa, gente. Vamos entender que ração não é a pior coisa do planeta. A pior coisa é
pessoas e animais passarem fome. Isso é o pior, tá? E usar alimentação natural é uma opção, não é uma obrigação, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal, por favor, e vemos até no próximo vídeo.